No vídeo anterior de Top, vimos a luta de Ryusei contra Ricardo. Nesse combate, nos foi revelado algo único. O falecido Kintoki Miyazawa foi alguém que superou o Genmaken e criou uma técnica capaz de simular uma bomba nuclear na mente do seu oponente. O nome da técnica é Seizui Hametsuken, Punho da Destruição da Essência Vital. Mas não era apenas isso, galera. Depois da dor intensa sentido pelos 5 sentidos, a técnica trazia uma sensação arrebatadora. O atacante era preenchido por uma sensação suprema ao compreender a alma do seu oponente, e seu oponente se sentia como se ele estivesse no inferno. Porém, depois disso, memórias eram trazidas de volta. Só que ao acertar Ricardo, galera, Ryusei viu que a alma do seu oponente era triste, e ele apenas queria se sentir amado por Kiryu Miyazawa. Não havia maldade naquele homem. O vídeo de hoje começa num flashback na cidade de Kobe, no Japão, onde o jovem Kibo questionava: "Ô vovô, o que é essa felicidade suprema dos infernos que dá pra sentir, hein? Será que é aquilo que se vê quando se entra numa situação de perigo mortal? Ou será quando as próprias memórias passam pela mente como se fosse um filme?" Kintoki respondia: "Mais ou menos tudo isso aí mesmo, mas uma das coisas que volta à tona é a melhor lembrança de toda a sua vida, algo prazeroso." Kibo questionava: "A melhor lembrança? Algo prazeroso?" Kintoki explicava: "O golpe do punho da destruição gera uma onda pela linha média do corpo que estimula o sistema límbico, hipocampo, amígdala, girossímbolo e etc. Também reduz as funções do mesencéfalo e do tálamo. Em estado de êxtase, perde a vontade de lutar." Você ouviu a palavra de prazer e deve ter pensado em coisas eróticas, né, ô seu safado? Seu cérebro tá liberando tanta dopamina e seus hormônios estão tão a mil que você deve ter quase molhado as calças, ô seu safado. Kibo dizia dando um soco na cara do velho: "Ah, toma essa, punho da destruição da essência vital." Kintoki dizia chorando e com o nariz sangrando: "Ah, o que foi que fez comigo, seu moleque? Eu sou só um velhinho que adora a mulherada." Kibo questionava: "Tá me tirando, velho? Eu só plantei a sensação de prazer em você. O senhor gosta disso, não gosta de coisa erótica? Então toma aí, toma o prazer na sua cara, velho." Kintoki dizia irritado: "Ingrato, pra você o punho da destruição da essência vital vai ser impossível de usar. Você é burro demais." Voltávamos para o presente, galera, onde Kiryu comentava: "Ricardo é lamentável e patético. Mesmo querendo ser amado, não é amado por ninguém. Você sabe disso, Seiko. Dizem que ao receber o punho da destruição da essência vital, suas melhores memórias retornam. Disseram que eu fiz uma transfusão nele, mas eu nunca fiz nenhuma transfusão para o Ricardo. É verdade que ele foi atingido por tiros de gangues e que estava à beira da morte por perda de sangue. Mas eu apenas ajudei a levá-lo ao hospital. Não fiz nenhuma transfusão. Ele apenas queria acreditar que o meu sangue corria nas veias dele. São memórias falsas que ele criou. Ricardo era uma criança não abençoada, uma criança que ninguém desejava, presa ao ciclo de abusos. Mariana também não conseguiu amar o Ricardo. O abandono parental era algo comum e ele sofreu incontáveis abusos. Mesmo assim, Ricardo não morreu. Cresceu num ambiente extremamente hostil. Parece que foi naquele momento que ela teve certeza que essa força de vontade e essa vitalidade assustadora só podiam ser de um filho de Kiryu. Mas isso não significa que ela tenha passado a amar o Ricardo." No presente, Mariana dizia frustrada: "Acorde, Ricardo! Se você perder, nem sequer terá valor para continuar vivendo." Otton pontuava: "Ricardo viveu até hoje orgulhando-se de ter herdado seu sangue." Kiryu dizia: Mas isso é problema dele. No fim das contas, ele é apenas o filho de uma prostituta. Não tem nada a ver comigo." Otton repreendia: "Pare de falar desse jeito. Até pouco tempo atrás, Ricardo era seu filho, um dos candidatos a seu sucessor, não era? O que aconteceu agora?" Otton deslocava seus ombros para sair da amarra e Kiryu dizia saindo andando: "Não tenho interesse em perdedores. Não os chamarei de filhos." Otton chamava por seu irmão, que olhava para trás, e na mesma hora, Otton acertava com os 2 punhos a cara de seu irmão. Irritado, ele questionava: "Você não sente nem um pingo de vergonha ou remorso?" Kiryu respondia: "Você que tem medo de ser odiado provavelmente não me entenderia. Também existe um tipo de amor que insulta os derrotados e cospe na cara deles." A cena cortava para Moscou, onde o diretor Igor via a gravação e resmungava: "Uma derrota completa. E ainda se chama de super-humano." Mesmo com as cirurgias de modificação corporal e substâncias de doping do nosso país, só conseguimos criar um combatente desse nível? Ah, inútil!
A cena cortava para a área 52, onde Kibo dizia: "Dá uma olhada, Degoichi. Ele dominou completamente o punho da destruição da essência vital, algo que nem o velho Kintoki conseguiu alcançar em plena forma. O potencial oculto do Ryusei é incalculável. Agora está ressoando com Ricardo e chorando como uma criança, mas por dentro ele consegue liberar uma besta violenta. Ryusei ainda não percebeu, mas ele vai ficar cada vez mais forte. Talvez seja melhor acabar com ele logo, enquanto ainda dá tempo." Voltávamos para Otton, que dizia: "Tire estas algemas de mim." Kiryu questionava: "Deixe de ser idiota. Você consegue tirá-la sozinho, não consegue?" Otton dizia que sim, e simplesmente, conseguia tirar a algema como se não fosse nada. Ele as jogava no chão e Kiryu comentava: "Seu jeito continua tão desagradável quanto sempre. Você se faz de fraco, fingiu que não conseguia tirar as mãos para observar toda a situação." Otton dizia: "Eu queria descobrir o que você estava tramando. A semente da desgraça está sempre bem ao seu lado." Kiryu sorria e dizia: "Já que chegamos a esse ponto, vou fazer questão de você me acompanhar nisso tudo." Otton absorvia aquelas palavras e a cena cortava para Ricardo, acamado. Lá Kibo e o Dr. Goro observavam o paciente e Todar dizia: "É apenas uma contusão renal leve. Fizemos exame de ultrassom e tomografia. Diagnosticamos o problema e administramos hemostáticos e antibióticos. A pressão arterial e os batimentos cardíacos estão normais. O sedativo está fazendo efeito muito bem." Dormindo, Ricardo sonhava e no sonho, galera, o Dr. Martinez dizia: "Não há muito tempo para fazermos testes de compatibilidade sanguínea. É arriscado." Mariana respondia: "Mas a gente vai priorizar a vida dele em vez de nos preocuparmos com riscos e efeitos colaterais. Tirem mais do meu sangue." Podíamos ver, galera, que era Mariana ao lado de Ricardo no dia da transfusão sanguínea, e não Kiryu. E Martinez dizia: "Senhora Mariana, se tirarmos mais sangue, seu corpo não vai aguentar." Mariana retrucava: "Cala a boca, eu venho do meu corpo desde os 12. Posso ser uma idiota, mas pelo menos meu corpo é resistente." Martinez cogitava: "Tudo bem, mas agora que comentou isso, você não tem nenhum tipo de vírus transmitido pelo sangue, tipo HIV?" Mariana respondia: "Não sei se eu tenho ou não, mas isso é uma emergência máxima. Faça logo a transfusão. Eu sempre fui dura com o Ricardo. Eu também cresci sofrendo abusos dos meus pais. Então nunca soube como amar alguém, nem mesmo meu filho. Mas isso não é algo que possa ser perdoado. Eu sei muito bem disso." Ricardo pensava: "Mamãe, é você?" Na lembrança, ela continuava dizendo: "Eu não acho que algo assim possa compensar meus pecados, mas pelo menos uma vez eu queria agir como uma mãe de verdade. Então faça logo." Ricardo pensava: Eu sempre achei que ela me odiasse. Foi a mamãe quem me salvou. Eu não sabia o que significava ser amado." No presente, Ricardo chorava, e Ryusei questionava animado: "Caramba, que legal! O Sr. Ricardo acordou. Ricardo, como você está se sentindo?" A cena cortava, galera, para minutos mais tarde, onde Ryusei dizia: "Caramba, fico muito feliz em já te ver bem, Sr. Ricardo." Ricardo pontuava: "Sério? Mas eu vim para derrotá-lo." Mesmo pensando que na pior das hipóteses você poderia acabar morrendo, Ryusei amenizava: "Sim, e pra falar a verdade, fiquei com muito medo da sua força, mas por ter lutado com você, consegui dominar a técnica suprema. Foi porque era você que eu consegui usar o punho da destruição da essência vital. No fim das contas, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado." Kibo dizia: "Isso aqui não é rugby, mas esse é o espírito do No Side, o sem rancor após a partida. Parece coisa de mangá shonen, então dá até um pouco de vergonha ver vocês dois nessa frescura aí. Mas existe aquela amizade e respeito um pelo outro que só quem lutou arriscando a própria vida consegue entender." Ryusei e Ricardo apertavam as mãos e esse último dizia: "Então eu já vou embora. Muito obrigado, pessoal." Kibo pontuava: "Ô Ricardo, você pode descansar aqui por mais um tempo se quiser. A Área 52 era teoricamente uma base secreta do exército americano, mas agora já é segredo de Araki. Ou será que você tá com saudades da sua mãe? Enquanto dormia você tava chamando mamãe, então se for isso eu entendo." Ricardo respondia: "Sim, é isso mesmo, Sr. Kishi. Pra mim, minha mãe é a melhor mãe do mundo." A cena cortava para um prédio em construção no Brasil. Lá o som de disparo ecoava. Em seguida, muito sangue era visto pingando de uma cadeira, galera. E por fim, podíamos ver a vítima, Mariana, eliminada com um tiro na testa. Em seguida, as palavras de Ricardo ecoavam: "Eu amo a minha mamãe." A cena cortava para Kiryu e Otton em uma moto. Lá Otton questionava: "Kiryu, você está acima do limite de velocidade. Para onde você está indo?" Kiryu respondia: "Que capacete ridículo é esse?" "Bom, eu vou fazer aquilo de que você, hipócrita, tanto gosta. Ajudar alguém. O Ricardo vai ser morto." Otton questionava: "O quê? Como assim?"
Kiryu respondia acelerando. Depois de ser derrotado por Ryusei, a comunicação com a Mariana foi interrompida. Provavelmente ela foi sequestrada e mantida em cativeiro. No pior dos casos, aquela mulher está morta, pois estava profundamente envolvida com a Rússia, usando o Ricardo como pretexto. Quando alguém deixa de ser útil, o costume deles é eliminar a pessoa sem deixar vestígios. Kiryu acelerava a ponto de empinar a moto brevemente e a cena cortava para Ricardo, indo embora pela mata. Ele se localizava pelo GPS, mas comentava: "Estranho, não estou conseguindo entrar em contato com a minha mãe. Nem os e-mails foram visualizados." Nessa hora, Kiryu dizia distante: "Mas se ele é realmente o meu filho, deverá ter uma ótima capacidade de perceber perigo." Nessa hora, galera, Ricardo percebia algo atrás dele e Otton dizia: "Mas o adversário é uma organização paramilitar, a Rússia. Ricardo sozinho está em plena desvantagem." Ricardo olhava o cenário em volta, até que de repente, galera, um soldado subia camuflado com uma AK-47 e atirava. Prontamente, Ricardo desviava, se escondendo atrás de uma árvore, e os disparos continuavam, mas na mesma hora, Ricardo estava chegando em cima do atirador. Ele golpeava o rosto e o soldado era jogado para longe, mas no instante seguinte, outro soldado camuflado puxava uma faca e atacava. Ricardo se virava chutando o corpo, via 3 atiradores se erguendo e desviava dos demais disparos. Ele encurtava através das balas e pensava: "Vamos lá, liberação total de habilidades." Ricardo acertava um no rosto e explodia a região. Ele quebrava a perna de outro e afundava o crânio do terceiro. Em seguida, dava um gancho no que tinha a perna quebrada. Só que bem distante, galera, podíamos ver um sniper apontando para a cabeça do alvo. E Ricardo pensava: "Numa luta de curta distância na floresta, mesmo armados eu consigo dominá-los usando a liberação total das habilidades. Mas o problema são tiros de precisão a longa distância." E assim como pensado, galera, nessa hora, um tiro muito distante era efetuado pelo sniper. A bala percorria o espaço em altíssima velocidade e o narrador começava a dizer: "Fuzil de precisão russo SVLK-14S. Esse é um modelo aprimorado. Alcance efetivo de 7 km. Graças a uma munição recém-desenvolvida, o projétil voa a 1,5 km por segundo. Seu poder é capaz de perfurar uma placa metálica de 3 centímetros de espessura. Na distância de 7 km, o disparo sequer foi escutado por Ricardo. Se ele fosse atingido por um projétil hipersônico disparado de uma distância invisível, até mesmo Ricardo morreria na hora. Um projétil hipersônico invisível e silencioso, nesse momento, atravessa em direção à testa de Ricardo. Só que nessa mesma hora, galera, alguém abaixava a cabeça de Ricardo e a bala atravessava a árvore ao fundo. O salvador era Seiko Miyazawa, o tigre silencioso, e ele dizia com seu capacete brega: "Ainda bem, cheguei a tempo." Ricardo questionava: Quem é você?" Otton respondia: "Eu me chamo Seiko Miyazawa, sou o irmão mais novo de Kiryu." Distante, o sniper questionava: O quê? Ele desviou? Nessa hora, galera, o atirador escutava algo. Ele olhava pro lado e via Kiryu vindo com a moto e passando por cima da sua cara. O atirador caía morto. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Pessoal, olha como o Otton é sinistro, tá? Ele tá fora do auge dele. E ele conseguiu perceber um disparo hipersônico de 7 km de distância e fez isso simplesmente desviando o Ricardo do disparo. Galera, o Otton, ele é mais fraco que o Ricardo. A gente não pode negar isso nesse momento da obra. Ele, no auge dele, era outra história. Ele bateria no Ricardo e bateria no Garcia no mesmo dia. Porém, mesmo estando velho, a percepção desse personagem é algo de outro nível. Que coisa absurda e que legal que estão fazendo com o Otton. Não estão jogando ele totalmente para escanteio. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí. Eu tô indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.